Olá, neste momento me escutam? Pronto. Então, sem mais delongas, já vamos dar início. Vou pedir aí quem estiver já presente, lembra aí o pessoal do grupo para estar aqui conosco também, para que nós possamos dar início a esse nosso encontro aqui, um encontro diferente, um encontro virtual. A iluminação não ficou muito legal, mas enfim, é uma primeira experiência. Boa noite, Elze. Boa noite, Cíntia, Divanice. Sem mais delongas, já vamos dar início. Já estão conseguindo me escutar bem, portanto, vamos iniciar. E, possivelmente, eu vou deixar salva, então as pessoas poderão assistir posteriormente. Então, a gente gostaria hoje de estar falando sobre a nossa ginástica terapêutica de cada dia. Esse processo nosso que teve início em 2016. Como foi que iniciou? 2016 foi o período em que eu estava fazendo uma formação de reflexoterapia podal. Na época, a UFBA ofertou esse curso, essa formação, e tivemos a oportunidade de participar. E durante as aulas, no início das aulas, a professora fazia uma prática que ela chamava de Qigong, e eu fiquei curioso para saber o que era isso. Comecei a pesquisar, e nas minhas pesquisas apareceu o Lian Kun. E eu comecei a praticar em casa. Tinha alguns vídeos, ainda tem, obviamente, né, no YouTube. E comecei a praticar. E gostei tanto que continuei a prática, divulguei com algumas pessoas, até que uma amiga, terapeuta também, sabendo desse meu interesse, ela teve o conhecimento de um curso que iria acontecer pela UFBA, e me informando, tivemos a oportunidade de fazer a inscrição e participar posteriormente. E depois disso, nós resolvemos fazer uma prática aqui em Candeias. Fizemos um encontro na Praça Doutor Gualberto, se não me engano, foi 2017, 2018, tivemos esse primeiro momento. Foi um encontro que contou com a presença de cerca de 5, 6 pessoas. Foi um encontro tacanho, mas foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos dar início a esse trabalho. Então, aos poucos, esse número foi crescendo. Continuamos ainda na Praça Doutor Gualberto. Só que foi um período em que se aproximava o processo da pandemia. Então, já houve um temor de algumas pessoas de estar indo para a praça. Por outro lado, outras se sentiam atraídas, mas o fato de ser na praça teve como consequência um pouco de vergonha, porque era um lugar mais exposto, né? Quem conhece Candeias sabe que a Praça Doutor Gualberto é um ponto mais exposto, onde muita gente passa. E o resultado disso, boa noite para quem está chegando aí, e o resultado disso é que o número de participantes foi reduzindo. Até que eu recebi um convite para fazer um pouco da prática lá na Praça do Malembá. E na Praça do Malembá nós conseguimos ter um número que foi crescendo em pouco tempo. Inclusive, eu creio que a pandemia até, de certa forma, contribuiu para que esse número aumentasse. Tanto que nós chegamos a ter
um número de 100 pessoas. Nós fazíamos uma chamada e tivemos um número de 100 pessoas. Foi realmente o período da pandemia, onde as pessoas estavam tendo pouco contato, até que tivemos que suspender as atividades, porque houve uma proibição de reuniões em praça pública com mais de 50 pessoas, e mesmo usando máscara, mesmo respeitando o distanciamento naquela época, que foi imposto, nós tivemos que parar. E aí eu comecei a fazer a nossa ginástica, pelo Instagram. Foi uma experiência que deu certo, mas não consegui atingir o número de pessoas, porque muita gente não, até hoje, né, não utiliza o Instagram. E como uma boa parte do nosso público são pessoas que já viveram um pouquinho mais, não tão conectadas com a internet, acabou que não conseguimos atingir. Mas aí, mais adiante, quando houve a permissão novamente das reuniões em espaços públicos, mantendo ainda a utilização das máscaras e o distanciamento, nós retornamos. E até que, finalmente, interrompemos esse processo pandêmico mais grave. E assim, hoje, nós já estamos atuando em outros espaços. Então, nós saímos da Praça Doutor Goberto, fomos para a Praça do Malembar, Praça Milton Bucão, depois fomos para a Rua da Igreja. Mais adiante, tivemos um convite e fomos para a Urbis 1. E, seguidamente, mais recente, agora, estamos no bairro Santo Antônio. Então, esse foi um histórico bem breve de como foi essa nossa jornada. Vou tomar um copinho de água aqui. Eu estou aqui no espaço um pouquinho improvisado, então vou precisar me movimentar um pouco para pegar meu copinho de água aqui, mas já vou deixar ele mais próximo agora. Pronto. Enfim, foi esse o nosso processo. E hoje estamos há cerca de, vamos fazer 7 anos. No Malembar já estamos beirando o 7º ano de atividade, com o público presente. Algumas das participantes até hoje continuam fazendo parte do nosso quadro. E o que é que a gente gostaria de falar hoje, além disso? A gente gostaria de falar um pouco sobre as nossas práticas. Qual é a finalidade, qual é o objetivo. Então, o carro-chefe da nossa prática da ginástica terapêutica, que inclusive a própria palavra ginástica terapêutica é a tradução literal das palavras em chinês Lian Kun, significa ginástica terapêutica, simplesmente isso. Mas tem outras interpretações, não vamos aqui nos aprofundar, temos muita coisa ainda para falar. Então, trazendo inicialmente, né, o que seria o Lian Kun? Eu vou estar fazendo ainda algumas leituras aqui. É uma prática milenar chinesa que combina movimentos suaves, respiração consciente e meditação, com o objetivo de promover a saúde física, mental e espiritual. Então, ela vai se dividir em 3 conjuntos principais de exercícios. Então, é o Lian Kun em 18 terapias, que vai ser a parte anterior, vai ter a parte posterior e vai ter o I Chi Kun. Quais são os benefícios dessa prática? Eu digo que é o carro-chefe porque começamos com o Lian Kun. Depois, nós adicionamos mais outras práticas também que nós vamos aqui estar desenvolvendo, comentando com vocês. Então, o Lian Kun, parte anterior, aliás, o Lian Kun, de um modo geral, em 18 terapias, ela vai estar melhorando a nossa flexibilidade, a mobilidade, os processos de dores, redução de dores, vai melhorar a movimentação corporal, a coordenação motora, vai aumentar a amplitude de movimentos das articulações, a flexibilidade dos músculos, vai aliviar tensões e dores gerais. Então, essa é a ideia geral do Lian Kun em 18 terapias. Mas aí, falando mais especificamente, vamos pensar sobre
cada exercício, cada conjunto de exercícios, são 18 exercícios. Então, o Lian Kun, parte anterior, e os demais, cada um deles constam de 18 exercícios bem específicos. Então, a parte anterior, ela vai atuar em dores no pescoço, ombros, costas, glúteos e pernas. Então, foca no tratamento de dores das articulações, músculos e ossos, além de melhorar também a função dos órgãos internos. Então, esse é o primeiro conjunto de exercícios. O segundo, que é a parte posterior, Lian Kun, parte posterior, ela vai complementar as terapias anteriores, trabalhando com os tendões e ligamentos, fortalecendo as articulações e prevenindo lesões. Ela vai trabalhar basicamente com os processos articulares. Vai ajudar muito quem sofre de tendinite, bursite, todos os processos articulares, tenossinovite e outros mais, vai ser ajudado com a prática do Lian Kun na parte posterior. E o último conjunto de exercícios, mais de 18 exercícios, que é o I Kun, ela se concentra na respiração e na circulação do Qi, entendendo que o Qi seria a energia vital. Ela vai fortalecer os pulmões, melhorar a capacidade respiratória, vai aumentar a vitalidade e ainda vai melhorar também a nossa imunidade. E é interessante que o Lian Kun, ela também auxilia nos processos mentais. Inicialmente se pensava muito na parte só física, mas hoje nós já temos alguns resultados, algumas pesquisas, alguns trabalhos acadêmicos trazendo, e também o resultado do nosso próprio trabalho. Pessoas que têm quadros de ansiedade, depressão e outros quadros que têm sentido os resultados positivos. Então, são benefícios físicos e também a saúde mental. Maior clareza mental, a prática vai ajudar a limpar a mente de pensamentos negativos, aumentar a clareza mental, aumento da autoestima. As pessoas têm experimentado benefícios com a prática, desenvolve uma maior confiança em si também, melhora suas capacidades e também uma conexão com o seu interior, facilita a conexão com o próprio interior, promovendo o autoconhecimento e o bem-estar emocional. Então, esses exercícios, que chamam-se Lian Kun em 18 terapias, vai trazer esses benefícios muito positivos para a saúde, de uma forma ampla e muito positiva. Seguidamente, nós trouxemos também a prática do treinamento perfumado. O treinamento perfumado, ele é também conhecido como Qian Kun, é uma prática milenar da medicina tradicional chinesa que utiliza movimentos suaves e fluidos para harmonizar o fluxo de energia vital no corpo. Essa prática ela é dividida em diferentes níveis. Ela vai oferecer benefícios para a saúde física e mental. Então, nós temos o nível 1 e o nível 2. O treinamento do nível 1, que é o treinamento perfumado nível 1, é uma introdução suave e muito eficaz aos princípios básicos dessa prática. Vai ser através de movimentos circulares, ondulatórios dos braços e mãos. O praticante estimula os meridianos de energia, promovendo melhora da circulação sanguínea, fortalecimento do sistema imunológico, relaxamento muscular e alívio da tensão, melhora da postura, acalma a mente, acalmamento mental, melhora o foco. Então, esse é o treinamento perfumado nível 1. No nível 2, nós vamos perceber alguns ganhos muito positivos também. O nível 2, com a sua prática, vai aumentar a flexibilidade, mobilidade, fortalecimento dos órgãos internos, equilíbrio energético, melhora da qualidade do sono, prevenção e tratamento de doenças,
Então, o nível 1 e o nível 2 vêm contribuir fortemente para essas questões ligadas à saúde. O nível 1, basicamente, nós entendemos que ela vai estar expulsando, por assim dizer, as doenças, os desequilíbrios energéticos que nós temos. E o nível 1 vai exatamente fortalecer a nossa saúde. Então, ela é uma prática completa e eficaz que tem esse objetivo de fortalecer, de promover a saúde e o bem-estar. E se você busca uma forma natural e holística de cuidar do seu corpo e mente, treinamento perfumado pode ser uma prática ideal para você também. Quem porventura estiver assistindo e não conhecer, pode colocar aí no YouTube treinamento perfumado nível 1 e nível 2, vai encontrar um material farto sobre o tema. E então, quem está assistindo aí, quiser comentar, esse é o momento, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, refrescar a garganta. Vamos lá. Olá, Valdenice, bem-vinda. Bom, além do treinamento, nós temos também, mais adiante, tivemos a introdução do que eu tenho chamado de meditação em movimento. Na verdade, o que nós fazemos é um recorte de um exercício conhecido como harmonização dos sopros, em 24 terapias. Então, esse conjunto de exercícios também da MTC são exercícios que contribuem também para a nossa harmonia e saúde. Esse exercício tem como base um outro grupo de exercícios que foi elaborado pelo Dr. Lidin, quando ele fez um trabalho bem interessante, que foi chamado de Tai Chi Chi Kung. É um conjunto de 28 exercícios. E a professora Maria Lúcia Lee, ela fez uma revisão e fez uma atualização. E desenvolveu esse grupo de exercícios, que é chamado de harmonização dos sopros. Então, nós não fazemos ele completo. Por que eu não faço ele completo? Porque ele demora um tempo de cerca de 21 minutos. Como nós temos outros exercícios também, então eu optei de não estar sobrecarregando somente esse exercício fazendo durante esse tempo todo, porque ele é muito longo. O Lianku tem cerca de 11 minutos cada exercício, né? Tem um que é um pouco mais longo, mas em linhas gerais ele vai ter essa média de 12 minutos. Então, esse exercício, a harmonização dos sopros, como ele é muito prolongado, eu faço um recorte dele, por isso que eu não chamo dessa forma, porque ele não está completo. Então, eu chamo de meditação em movimento. O que de fato é, nós fazemos um tipo de meditação e ela é em movimento. Então, a gente faz esses movimentos e, ao mesmo tempo, está meditando. É um processo que muita gente tem me dado retorno, que se sente muito bem durante esse momento em que está fazendo, desenvolvendo a prática da nossa meditação em movimento. Então, ficou esclarecido agora. Então, ela traz uma harmonização interior muito grande. São movimentos suaves, harmoniosos, dos chamados sopros, que é essa circulação vital da energia em nosso corpo. Ela vai cultivar também a atenção. Mais adiante, eu estava ainda achando pouco, e aí eu fiz uma formação de uma prática de yoga, bem simples, muito voltada mais para a flexibilidade. Não foi uma formação de longo tempo, mas foi uma formação que me permitiu aprender alguns movimentos
E como não dá para a gente fazer um movimento deitado, porque a gente faz nas praças, então eu aprendi alguns movimentos que são desenvolvidos de pé, né, em pé. Então, para que serve essa prática nossa dos movimentos do yoga? Então, ela serve para melhorar a flexibilidade, ter um corpo mais leve e flexível, aliviar as tensões, diminuindo o estresse. E é um método também que proporciona mais qualidade de vida, aumenta a sua energia, reduz o quadro de ansiedade e, na verdade, ela também nos prepara para os exercícios do Lian Kun. Então, a gente não pode perder de vista que quando nós estamos ali nesse processo de alongamento, nós já estamos facilitando os próximos exercícios. Faltou ainda falar da autopercussão para a vitalidade. E como o próprio nome diz, eu acabei não falando na sequência, porque ele é o primeiro exercício que nós fazemos. A autopercussão para a vitalidade, como o nome já diz, é para percutir o corpo. Então, nós vamos dar algumas pancadinhas nas partes do corpo, nos meridianos, e ela vai auxiliar a eliminar toxinas, vai melhorar também o funcionamento dos órgãos internos, vai fortalecer a nossa imunidade, vai também potencializar a nossa energia. Quando terminamos, nós estamos com o corpo bem fortalecido, energético, vibrante. É uma sensação muito agradável, muito boa. Vocês devem se lembrar agora, quando nós praticamos, o que é que acontece. É uma sensação extremamente agradável. Quem quiser já comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Daqui a pouco eu dou uma paradinha. Quem quiser comentar ou perguntar, estaremos aqui. Então, essa é a prática do yoga, né, que eu já falei, e da autopercussão para a vitalidade. Tem uma outra prática também, que é aquele momento da atividade física moderada e, às vezes, um pouquinho mais acelerada, né? De maior impacto. Quando a gente faz, algumas pessoas chamam de dancinha, quando faz a dancinha. Então, essa prática, que é a prática da atividade física moderada, que são aquelas danças ou alguns movimentos um pouquinho mais acelerados. Por que essa prática? A gente finaliza com essa prática. Primeiro porque é agradável, depois de nós estarmos fazendo aquelas práticas um pouco mais lentas, né? Dar uma acelerada, fazer um processo de aceleração corporal também. E quais são os benefícios dessa última prática? Ela vai promover o fortalecimento do sistema cardiovascular, aumento da resistência física, melhora o condicionamento físico, tem a redução do risco de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardíacas. Ela vai auxiliar também no emagrecimento, na manutenção das medidas corporais, no fortalecimento dos músculos, redução da tensão, da ansiedade e promoção de relaxamento. Haja visto que, ao final da nossa prática, quando as pessoas, pelo menos, falam comigo, né, que chegam em casa já com um certo sono, o corpo bem relaxado, conseguem dormir melhor. O resultado desse período que nós temos tido de práticas corporais são inúmeros. É muita gente trazendo benefícios, os mais variados. Melhora dos processos de insônia, gente que não tem mais insônia, parou de tomar medicamento. Dores musculares, várias e várias dores. Dores de cabeça, quadros de ansiedade, processos depressivos, tem recebido também contribuição, tem melhorado o quadro. É muita coisa, são muitas experiências que as pessoas vêm narrando conosco. E agora eu dou uma pausa nas práticas corporais e eu gostaria de trazer
Agora, uma outra vertente, falar de uma outra coisa que tem relação com tudo isso, tem relação com o bem-estar. É o assunto que, durante a ginástica, não tem como nós conversarmos acerca dessas questões, que são as doenças psicossomáticas. Quando a gente fala em doenças psicossomáticas, estamos falando daquelas questões que acontecem conforme nossos sentimentos, emoções, comportamentos, e muitas vezes vão se materializar no nosso corpo. São as doenças psicossomáticas. A gente precisa entender um pouco sobre isso para perceber que as nossas atitudes vão interferir muito na nossa saúde. E a atitude ela vai começar na mente, né? A atitude ela é mental. Você pode estar com um sorriso ali estampado e, no entanto, estar internamente com raiva, ou com angústia, ou com nervosismo, tentando disfarçar. Só que o corpo não conseguimos enganar. Então, ele vai se materializar de alguma forma, poderá se materializar de alguma forma, e vai interferir muito na nossa vida, no nosso bem-estar. Então, eu gostaria de trazer algumas questões para que vocês consigam entender alguns sentimentos que vão chegar e onde vai atingir, de que forma vai nos tocar. Então, por exemplo, a preocupação exagerada, ela vai estar atingindo basicamente a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça. Então, pode promover, por exemplo, dores de cabeça, tensões musculares, consequentemente. A tristeza vai estar atuando em nossos pulmões negativamente. A raiva vai atingir especialmente nosso fígado. Estamos falando aqui com base na medicina tradicional chinesa. Eu sei que às vezes passou uma moto aqui, é um barulho, mas é a nossa primeira experiência. Então, o medo vai estar atingindo nossos rins. O estresse vai promover problemas cardíacos, vai atingir o coração. A angústia, o estômago. A frustração vai atingir os nossos pâncreas. Então, em linhas gerais, esses são os órgãos que poderão sofrer consequências quando estamos passando por alguma questão desta. Agora, trazendo mais especificamente, vamos falar sobre a raiva. O que é que pode promover a raiva? Quando estamos com raiva. Eu comentava com vocês recentemente que o indivíduo, quando fica com raiva, ele pode demorar até 6 horas para se diluir os processos que vão acontecer no cérebro, que bioquimicamente falando, e que vão promover a baixa da imunidade, a redução da imunidade. Então, o indivíduo vai ficar mais passível de adquirir uma doença, de alguma bactéria, de vírus, apanhá-lo nesse período, porque a raiva vai justamente reduzir essa potência da nossa proteção, autoproteção corporal. Quando a pessoa está com raiva, o cérebro vai estar liberando cortisol, que é um hormônio produzido em situações de estresse, e o estresse pode diminuir a capacidade das células de defesa do organismo, tornando o corpo, então, mais suscetível às infecções. Ou veja, ficar com raiva promove um mal-estar muito grande para o nosso corpo e para a nossa mente também, obviamente. Vamos falar agora um pouco da inveja. A inveja ela pode ter efeito negativo no corpo, como aumento do estresse, da ansiedade e até mesmo da depressão. Se você se perceber nesse viés de estar invejando, você já fica ciente que você tem mais possibilidade de adentrar em um quadro estressante, em ter mais ansiedade e até entrar no processo depressivo por conta disso.
São algumas condutas que nós temos no nosso cotidiano. Precisamos observar para ir eliminando ou diminuindo dentro do que seja possível. Vamos falar agora do ciúme. O ciúme ele vai elevar o nível de adrenalina e de cortisol, que são os hormônios relacionados à resposta ao estresse. O aumento do cortisol, especialmente, em particular, ela pode gerar efeitos negativos a longo prazo. Ela pode promover o enfraquecimento do sistema imunológico, dificuldade de concentração, alteração do metabolismo. Então, nós poderemos, durante esse processo do estresse, seja ele por ciúme ou por uma outra coisa, liberar cortisol e sentir dores nos ombros, por exemplo, no pescoço, nas costas, muitas vezes na base da coluna, nas pernas. Quanto mais tempo permanecermos em um estado de estresse, um estado estressante, mais nós estaremos liberando cortisol e sofreremos muito mais as consequências disso. Uma outra coisa também extremamente prejudicial para a nossa saúde, uma aguinha aqui, a mágoa. Alguém aí magoado, magoada? A mágoa é terrível. Ela pode ser muito prejudicial à nossa saúde porque o corpo vai produzir substâncias químicas relacionadas também ao estresse, vai limitar as ações e a parte pensante do cérebro. Cada vez que se conta o que aconteceu, os mesmos sentimentos são desencadeados e vai consumindo muita energia mental. Então, na medida em que você conta e reconta, porque é uma tendência quem está magoado querer disseminar sua mágoa. Alguém que fez algo e que a feriu, ela vai ter uma tendência de querer repetir essa história e contar para outras pessoas, e contar, e contar. E quanto mais ela conta, mais o quadro dela vai se agravando. Ela fica ruminando, né? A gente usa esse termo ruminar, e a pessoa fica repetindo uma ação. Então, isso pode provocar, sim, um estresse, levar a alterações cardiovasculares, como fortes dores no peito, palpitação, elevação da pressão arterial. O estresse também vai estimular a produção de glóbulos brancos, que em excesso pode prejudicar a circulação do sangue nas artérias. Então, vejam quantos malefícios podem acontecer por conta da gente estar alimentando a mágoa. A Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer uma definição sobre o que é a saúde. Então, ela vai dizer que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. Então, um aspecto importante que a gente gostaria de salientar aqui são as relações pessoais. Nós estamos em um grupo que acaba, de alguma forma, se tornando uma família. São pessoas que começam a conviver, desenvolvem amizades, conhecem outras pessoas, aprendem outras coisas. A sensação é maravilhosa. Mas, como todo convívio social, nós poderemos, em alguns momentos, ter algum desconforto, em alguma medida. Então, eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para o cuidado que a gente precisa ter com a maledicência, com falar mal do outro, da outra. Precisamos ter uma atenção especial. Quando alguém chegar para falar, que a gente também possa estar cortando, limitando esse discurso, porque não faz bem
A maledicência não faz bem, também não é legal para a saúde. Não é uma questão somente de caráter moral, mas também de saúde. Tem uma pesquisa bem interessante que vai dizer o seguinte: quanto mais e melhores laços sociais as pessoas desenvolverem, melhor é a sua saúde em diferentes fases da vida. Isso foi um estudo que aconteceu na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. Então, já existe estudo científico falando do bem que nós fazemos quando nós estamos mantendo boas relações. Então, é um ambiente em que a gente precisa prestar atenção para que não surjam fofocas, disse-me-disse, tititi. Eu falei para alguém há alguns dias que o que merece a nossa atenção são as coisas boas. Coisas negativas não merecem crédito. A gente não deve dar crédito a coisas ruins, aquelas coisas que não nos trazem, não nos acrescentam. Então, nós precisamos ter esse discernimento para que nós não estejamos nutrindo aquilo que muitas vezes faz parte do ser humano, né? Nós temos sentimentos bons e outros que não são tão legais, mas a gente precisa entender que os sentimentos menos nobres não precisam ser nutridos, alimentados. Portanto, vamos cada vez mais evitar tanto que a tristeza chegue, que a maledicência chegue, né? Que o falar mal, que o criticar. As pessoas que têm problemas e a gente não sabe o que passa na vida do outro, da outra. Então, o ideal é que a gente não esteja, que não estejamos comentando, levando tititi, fofoca, não nos faz bem isso. Então, prestemos muita atenção, que a gente possa levar coisas positivas. Se não tiver nada de positivo, então é melhor silenciar. Isso faz parte também de uma estratégia para mantermos a nossa saúde. O bem viver, o viver bem, também é isso. É a gente manter essa paz de espírito, porque o mundo já está tão sobrecarregado de coisas negativas, e se a gente, entre nós, ainda estiver tentando disseminar coisas negativas sobre a outra pessoa, e por mais que imaginemos que sabemos muito, nós temos uma noção muito pálida sobre a vida das outras pessoas. É muito pouco que sabemos. E o que sabemos, às vezes, foi trazido por uma terceira pessoa, que também não conhece a vida da outra pessoa. Enfim, são questões que a gente precisa estar atentos. Precisamos estar atentos, atentas, para que o tititi, a fofoca, o disse-me-disse, não ganhe espaço. Aquela planta que você não molha, ela vai secar e vai morrer. Então, se a planta daninha não é nutrida, não vai receber água, ela vai secar. Se a planta boa, a planta que dá frutos, bons frutos, que alimenta, for bem cuidada, ela vai crescer. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa vida. Coisas positivas merecem crédito, merecem atenção, merecem ser divulgadas. E aquilo que não é, não precisa dar crédito. Nós não vamos mais nos prolongar na nossa live. Foi um recado que eu gostaria de dar aqui para vocês, deixar esse registro de algumas reflexões, tanto sobre a nossa prática, os exercícios, uma parte técnica, mas também eu queria trazer essa outra vertente daquilo que faz parte do nosso dia a dia, que são as nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Ninguém está livre de ter uma raiva, de ter um desconforto, de ter um ciúme. É normal. Só não precisamos alimentar estes sentimentos. A questão é essa. Vamos ter sim, vai ter um dia que eu vou estar de mau humor, normal, faz parte. Só que eu não pretendo que ele perdure. Eu não pretendo que ele
ganhe espaço. Quando chegar o mau humor, a raiva, a ansiedade, a angústia, chegou, pronto, digo: olá, como vai você? Tá tudo bem? Você gostaria de me dizer alguma coisa? Então, eu tenho um diálogo com esse sentimento para que nesse diálogo eu consiga entender o que é que ele está fazendo ali, por que ele apareceu. Eu preciso que ele permaneça ou ele já veio tomar um cafezinho, siga seu rumo agora, vá em paz. Porque a gente precisa cultivar a paz em nós. Esse é o nosso recado, que nós possamos cada vez mais estarmos conectados com as coisas boas, positivas, divulgando tudo aquilo que é bom para nós, para o próximo, para a sociedade. Já estamos encerrando aqui. Felicidades. Obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que